Bom dia! Na aula de hoje estudaremos óptica da visão. Iniciaremos o estudo com a anatomia do olho humano. No olho humano, primeiramente, nós temos o conjunto córnea-cristalino, que funciona como uma poderosa lente convergente. Temos a pupila, que é o orifício por onde a luz adentra o olho. Temos a íris, que é um músculo que controla o tamanho da pupila. Temos o corpo ciliar e os ligamentos, também chamado de músculo ciliar, que altera a forma do cristalino. Temos o humor vítreo, que é uma substância transparente e viscosa, que sob pressão mantém a forma esférica do olho. Temos a retina, local onde se forma a imagem. A retina possui células fotossensíveis que transformam a luz em eletricidade. Nervo óptico leva os pulsos elétricos criados pela retina até o cérebro. Ponto cego, ponto de ligação entre o nervo óptico e a retina. Neste ponto não há células fotossensíveis, por isso o nome ponto cego. Mácula fóvea, região onde enxergamos com maior nitidez, devido à alta concentração de células fotossensíveis. Coroide, que além de nutrir o olho, absorve a luz para evitar a reflexão internamente no olho. E esclerótica, estrutura externa do olho. Para a física, as estruturas mais importantes são o conjunto córnea-cristalino, que funcionam como uma poderosa lente convergente, e retina, que é o local onde a imagem ficará projetada. Quando o olho enxerga sem problemas, ou seja, uma pessoa enxerga sem nenhuma anomalia, chamamos o olho dessa pessoa de olho emétrope. Em um olho emétrope, ao colocarmos um objeto na frente do olho, o conjunto córnea-cristalino vai provocar um desvio na luz emitida pelo objeto e projetar uma imagem que fica exatamente na retina. De acordo que mudamos a distância entre o objeto e o olho, ou seja, colocamos o objeto mais próximo ou mais distante do olho, o cristalino se adapta a essa nova distância, garantindo que a imagem fique sempre exatamente em cima da retina. O que faz o cristalino se adaptar são os músculos ciliares, que alteram o formato do cristalino para garantir que a imagem fique sempre na retina. Ou seja, o conjunto córnea-cristalino funciona como uma lente convergente para este objeto, criando uma imagem real e invertida exatamente em cima da retina. Em um olho emétrope sem problemas, a pessoa enxergará desta forma, totalmente nítida. Objeto, conjunto córnea-cristalino funcionando como uma lente convergente, imagem exatamente em cima da retina. Como temos uma imagem projetada, real, ela é invertida. Exemplo de aplicação, câmera fotográfica, que foi baseada no funcionamento do globo ocular, do olho do ser humano. Objeto, lente convergente, imagem real e invertida projetada exatamente em cima do filme. Antes de continuarmos o estudo do olho do ser humano, vamos estudar alguns conceitos básicos, definir alguns conceitos básicos. Ponto próximo é o ponto mais próximo do olho que pode ser visto com nitidez, aproximadamente 25 centímetros. Faça um teste agora você. Pegue algum objeto, coloque esse objeto na frente do seu olho e aproxime. Você vai reparar que a partir de uma certa distância você não enxerga mais com nitidez. Essa distância é de aproximadamente 20 centímetros e chamada de ponto próximo. Ponto remoto, ponto mais distante do olho que pode ser visto com nitidez. Se você não tiver problema, para pessoas que não têm anomalias, o ponto remoto é no infinito, tende ao infinito. Zona de acomodação, região compreendida entre o ponto próximo e o ponto remoto,
ou seja, a região visível nitidamente pelo olho, que o olho consegue enxergar de forma nítida. Uma pessoa sem problemas, de 25 centímetros ao infinito. A partir de agora, conseguimos estudar o olho amétrope. Olho amétrope é aquele que apresenta alguma anomalia. Vamos estudar primeiramente a miopia. Miopia é quando a pessoa tem dificuldade em enxergar objetos distantes. Um exemplo, reparem bem que o primeiro plano você está enxergando nitidamente e o plano do fundo, mais distante, você não enxerga nitidamente. É um exemplo de como uma pessoa com miopia vai enxergar. A correção da miopia se dá através da lente divergente. Como é feita a correção? Vamos lá. Olho emétrope, sem problemas. Ponto objeto, conjunto córnea cristalino funcionando como lente convergente, ponto imagem exatamente na retina. O olho míope ele é mais alongado. Se você olhar o tamanho do olho emétrope e o tamanho do olho míope é mais alongado. Consequentemente, ele se torna um olho muito convergente, ou seja, o ponto imagem fica antes da retina. Olho emétrope, ponto imagem exatamente na retina. Olho míope, ponto imagem exatamente antes da retina. É um olho muito convergente. A correção é feita através da lente divergente. Sendo assim, a luz, ao passar pela lente, sofre uma pequena divergência antes de entrar no olho, compensando esta alta convergência. Ou seja, o ponto imagem que está antes da retina, devido à divergência sofrida pela luz, ao passar pela lente, vai para a retina. Fica exatamente onde deve ficar. Vamos analisar agora a hipermetropia, que é o contrário da miopia, e a presbiopia, popularmente chamado de vista cansada. Tanto a hipermetropia como a presbiopia, a pessoa tem dificuldade em enxergar objetos próximos. O exemplo da imagem, reparem que o primeiro plano está embaçado e o plano de trás está nítido. Ou seja, o objeto mais próximo fica embaçado, o objeto mais distante, nítido. Dificuldade em enxergar objetos próximos. A correção é feita através de uma lente convergente. Aqui nós temos o olho emétrope, ponto objeto, conjunto córnea cristalino funcionando como lente convergente, ponto imagem exatamente na retina. O olho de uma pessoa com hipermetropia, ele é mais curto. Se você comparar o olho emétrope, reparem no comprimento do olho, com o olho da pessoa com hipermetropia, o olho da pessoa com hipermetropia é mais curto. Ou seja, o conjunto córnea cristalino é pouco convergente para o formato do olho. Ele deveria ser mais convergente para garantir que a imagem ficasse na retina. A imagem fica atrás da retina. Então, temos um conjunto córnea cristalino pouco convergente para este olho. A correção é feita com lente convergente. A luz, ao passar pela lente antes de entrar no olho, ela sofre uma pequena convergência para compensar a falta de convergência do conjunto córnea cristalino em função do formato do olho. Ou seja, se eu convergir um pouco mais esses dois raios, eu garanto que a imagem irá ficar exatamente na retina. Essa convergência é feita pela lente. Antes de entrar no olho, eu provoco uma convergência nos raios de luz através da lente para compensar a falta de convergência devido ao formato do olho, garantindo que a imagem fique exatamente na retina. A hipermetropia é devido ao formato do olho. Já a presbiopia, vista cansada, todos nós iremos ter, depois de uma certa idade. Há estudos que comprovam que a presbiopia é um problema do cristalino. O cristalino perde a sua elasticidade com o tempo, não garantindo mais a convergência necessária que a luz deve ter.
O astigmatismo é também uma anomalia do olho humano. Ele não é corrigido através das lentes esféricas, é corrigido através da lente cilíndrica. Porém, vamos fazer um pequeno resumo sobre esta anomalia. O astigmatismo não tem um ponto certo de visão nítida, ou seja, você não enxerga nitidamente tanto objetos próximos como objetos distantes. Um desenho que pode representar o que acontece dentro do olho pode ser esse. Ponto-objeto, conjunto córnea-cristalino, ele cria, por exemplo, várias imagens do mesmo objeto em vários locais. O astigmatismo é uma imperfeição da córnea. Ele é corrigido através de lentes cilíndricas, ou seja, não estudamos na óptica geométrica. Estudamos apenas as lentes esféricas, que corrigem miopia, hipermetropia ou presbiopia. Vamos agora analisar a correção das ametropias de forma mais detalhada, iniciando com a miopia. Pessoa míope tem dificuldade em enxergar objetos distantes, ou seja, seu ponto remoto fica alterado. O ponto remoto de uma pessoa sem problemas é no infinito. Já um míope não. Ele não enxerga nitidamente até o infinito. Seu ponto remoto fica mais próximo do olho. A correção da miopia é feita através de uma lente divergente. O olho de um míope é muito convergente para o formato do olho. Colocando uma lente divergente na frente do olho, a luz vai sofrer uma pequena divergência antes de entrar no olho, compensando a alta convergência do olho para o seu formato. Exemplo, imagina que eu tenho aqui uma pessoa míope. Até este ponto, essa pessoa míope não enxerga, que é o que chamamos de ponto próximo. Porém, ninguém enxerga muito próximo do olho. Essa distância do olho até este ponto é de aproximadamente 25 centímetros. Repito, ponto próximo. Ninguém enxerga dentro dessa região mesmo até aproximadamente 25 centímetros. A partir deste ponto, a pessoa passa a enxergar com nitidez. Uma pessoa sem anomalias, sem problemas, iria enxergar nitidamente até o infinito, ou seja, seu ponto remoto chega ao infinito. Já o míope não. O míope ele não enxerga nitidamente objetos distantes. Então, seu ponto remoto fica reduzido. Não é mais no infinito, fica mais próximo do olho. Então, o míope não enxerga nesta região. Esta região qualquer pessoa não enxerga mesmo. Ele passa a enxergar nitidamente e, a partir de um certo ponto, ele para de enxergar nitidamente. Ou seja, o seu ponto remoto não é mais no infinito, ele passa a ser mais próximo do olho. Imagina que eu coloque um objeto nesta região. O míope não enxerga nitidamente dentro desta região. A solução é criarmos uma imagem dentro da região que o míope enxerga, ou seja, dentro da sua região remota. Como conseguimos fazer isso? Como conseguimos pegar este objeto e criar uma imagem nesta região, que é a região que ele enxerga nitidamente? Através do estudo das lentes esféricas, podemos lembrar que a lente divergente, ela cria imagem mais próxima da lente. Se eu tiver este objeto, esta lente pega este objeto e cria uma imagem mais próxima da lente. Ou seja, se eu colocar uma lente na frente do olho do míope com distância focal exatamente igual à distância do seu ponto remoto, as imagens
ficarão sempre dentro da região que ele enxerga nitidamente. As imagens dos objetos que não estão dentro dessa região. Qualquer objeto que estiver nesta região, esta lente irá pegar esse objeto e criar a imagem aqui dentro. Basta que o valor do seu ponto remoto, a distância do ponto remoto, seja exatamente igual à distância focal da lente. Afinal, uma lente divergente cria imagens sempre entre o foco e a lente. Desta forma, conseguimos enganar o cérebro do míope. A partir do momento que eu coloco uma lente na frente do olho do míope, o cérebro passa a enxergar a imagem e não mais o objeto. Como a imagem está dentro da região que ele enxerga nitidamente, ele passa a enxergar nitidamente essa imagem e não mais o objeto. Como ficaria a mesma análise na hipermetropia ou presbiopia? Hipermetropia ou presbiopia é quando temos a dificuldade em enxergar objetos próximos. Ou seja, o seu ponto próximo passa a ser alterado. Nas pessoas sem anomalias, o ponto próximo é de aproximadamente 25 centímetros. Até 25 centímetros, ninguém enxerga bem mesmo. Já a pessoa com hipermetropia ou presbiopia, ele não enxerga bem em distâncias acima de 25 centímetros. A correção é feita através das lentes convergentes. O olho de uma pessoa com hipermetropia ou presbiopia é muito divergente para o formato do olho. Colocando uma lente convergente na frente do olho, a luz vai sofrer uma pequena convergência antes de entrar no olho, corrigindo esta baixa convergência do olho. Imagine uma pessoa com hipermetropia ou presbiopia. Dentro desta região, ninguém enxerga bem mesmo, que é o ponto próximo das pessoas sem problemas, que é de aproximadamente 25 centímetros essa distância. A pessoa com hipermetropia ou presbiopia, ela continua não enxergando bem, até uma distância maior. A partir dessa distância, ela volta a enxergar bem. Vou chamar essa distância, que é o ponto próximo alterado, de PP'. PP é o ponto próximo para as pessoas sem problemas, aproximadamente 25 centímetros. Imagina que eu coloque um objeto nesta região. Uma pessoa sem problemas enxergaria normalmente. Já quem tem hipermetropia ou presbiopia não enxerga. A solução seria criar uma imagem a partir do ponto próximo alterado dela. Eu crio uma imagem deste objeto dentro da região em que ela enxerga nitidamente. Através dos estudos das lentes esféricas, lembramos que a lente convergente, quando o objeto encontra-se próximo da lente, conjuga uma imagem deste objeto mais longe, numa distância maior, enganando assim o seu cérebro. A partir do momento que ela enxerga através da lente, ela não enxerga mais o objeto, ela passa a enxergar a imagem. Como a imagem está dentro da região que ela enxerga com nitidez, ela passa a enxergar nitidamente. Qualquer objeto que eu colocar nesta região e criar a imagem dentro dessa região, eu engano o seu cérebro, ela passa a enxergar com nitidez. Lembrando do estudo das lentes esféricas, P é a distância entre objeto e lente. P' é a distância entre imagem e lente. Se eu tiver um objeto na distância ponto próximo das pessoas sem problemas, aproximadamente 25 centímetros. Se eu tiver um objeto aqui, onde todo mundo sem problemas enxergaria bem, e eu conseguir fazer a imagem ficar aqui, ou seja, distância entre imagem e lente, P' igual a PP', essa pessoa passará a enxergar bem
este objeto, pois a sua imagem fica na região em que ela enxerga bem. Reparamos aqui um sinal negativo. Por que deste sinal negativo? Esta imagem ela é virtual, é uma imagem direita e virtual dos estudos das lentes esféricas. Toda imagem virtual passa a ter um valor de distância entre imagem e lente negativo, por isso negativo. Concluindo, na miopia, teremos a distância focal da lente exatamente igual ao ponto remoto da pessoa com anomalia, e é uma lente divergente. Já na hipermetropia ou presbiopia, o P, que é a distância entre o objeto e a lente, vai ser aproximadamente igual a 25 centímetros, que é igual ao ponto próximo das pessoas sem anomalias. Já o P', que é igual à distância entre a imagem e a lente, vai ser igual ao PP', que é o ponto próximo da pessoa com anomalia. Utilizando a equação dos pontos conjugados, teremos 1 sobre F, F distância focal da lente, igual a 1 sobre P, P igual ao ponto próximo da pessoa sem problema, aproximadamente 25 centímetros, mais 1 sobre P', P' menos o PP', que é o ponto próximo alterado da pessoa com anomalia. Aqui nós conseguimos encontrar a distância focal da lente que deverá ser usada pela pessoa com hipermetropia ou presbiopia, sendo uma lente convergente. Não se esqueça que o menos é devido à imagem ser virtual, imagem direita e virtual. A partir do momento que temos a distância focal das lentes, nós conseguimos calcular a vergência ou convergência de cada lente, que é o popular grau. C igual a 1 sobre F, onde C é chamado de vergência ou convergência da lente. Aqui nós temos a distância focal, que foi determinado anteriormente. Se fizermos 1 sobre F, nós temos aí a vergência ou convergência da lente, que é o que popularmente é chamado de grau do óculos. A unidade de medida da vergência ou convergência no sistema internacional é a dioptria, DI. Então, o correto é falar 2 dioptrias de miopia ou 2 dioptrias de hipermetropia. No lugar de grau, basta fazer 1 sobre F. E para terminar a aula, podemos também agora aplicar a equação dos fabricantes das lentes. C é igual a 1 sobre F, que é igual a N2 sobre N1 menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde N1 é o índice de refração do meio, pode ser o ar, N2 é o índice de refração da lente, do material usado para fabricar a lente, R1 e R2 são os raios das faces da lente. A partir do momento que estamos trabalhando com uma lente esférica, os raios são constantes, sendo F a distância focal da lente, ou C a vergência ou convergência em dioptria, repetindo, popular grau. Aqui fica mais uma aula. Até a próxima. A estrovenga girou, passou perto do meu pescoço. Corcoviei, não sou nenhum besta.